Irmãos, a parte das minhas emoções, eu estou me reelaborando aqui porque quem me enviou para cá foi o Espírito Santo de Deus, desde Manaus, porque eu tenho amigos aqui em Fortaleza que em outras igrejas, mas desta vez o Espírito de Deus pediu para eu vir aqui com os nossos pastores para compartilhar uma palavra. Eu fiquei feliz ali por ver que nós vamos fazer um encontro, o Seminário Jeová Jirê, não é? E foi no Jeová Jirê que eu conheci o pastor, não é? Eu faço parte daquela igreja onde 98% da igreja, que tem 3 cultos, lotado todo o tempo, eu faço parte daquela igreja que 98% de nós somos dizimistas. Esses 98% também emitem primícias na direção do líder. 98% também são ofertantes. Alguns que ousam ampliar a sua vida, fazem votos e cumprem. E outros que realmente querem multiplicar as questões da sua vida, são semeadores irreparáveis. Porque nós já chegamos a uma conclusão, e obviamente eu em particular também cheguei a uma conclusão, que nem eu e nem você temos problemas com dinheiro. Nós não temos problemas com dinheiro. Nós temos uma grave deficiência e dificuldade em cumprir o princípio que honra ao Deus Todo-Poderoso por meio dos sacerdotes que ativam a riqueza na nossa vida. Porque quando nós olhamos, essa não inclusive nem é a pregação, tá? Só uma introdução para dar um chacoalho aí nos teus neurônios. Quando nós prestamos atenção em alguma debilidade financeira que nós temos na nossa casa, quando nós fazemos bem assim diante das debilidades financeiras, quando a gente faz bem assim, ó, e sentamos e confrontamos as nossas debilidades financeiras, nós percebemos que por trás dela tem debilidade de relacionamento e tem a ausência do cumprimento de princípio bíblico. Pode prestar atenção. Faça um teste. Chegar em casa hoje, quem está endividado, quem está desempregado, quem está passando por alguma crise financeira, faz assim, dá uma sentada e olha na direção dessas questões e outras particularidades que você tem, que você vai perceber que a causa raiz dessas questões são questões emocionais e questões de quebra de princípio. Quebrar princípio, meus irmãos, é a pior coisa que um ser humano pode fazer. E isso, eu não estou dizendo que é privilégio só dos crentes, porque existe um princípio acima da religiosidade que rege o sistema financeiro das pessoas. Porque se fosse contar que só os crentes são milionários, bilionários, trilionários ou prósperos financeiramente, nós teríamos o resto todo pobre, quando na verdade, os detentores dos recursos financeiros, tirando os judeus que são prósperos, mas os que não são e são prósperos, eles sequer entrariam numa igreja evangélica e eles andam de helicóptero de um lugar para o outro. A nossa questão são os princípios. E aí, o que é que eu vim fazer aqui?
enviado pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro, eu vim atender um grupo de clientes aqui, que eu tenho aqui. Desde sexta-feira eu estou atendendo eles, terminou ontem o atendimento. E aí, reverendo Munguba Júnior, ele me convida para hoje de manhã estar no Industrial. Ainda agora passei pela igreja dele, mas o meu objetivo é aqui. O que Deus vai fazer aqui hoje, nem eu sei. Mas o que eu sei é que Ele me deu uma palavra para compartilhar com vocês. É quando nós vamos entender que como é importante cumprir princípio. Porque quando nós cumprimos princípios, as pessoas testemunham quem nós somos. Literalmente. Abra sua Bíblia, ou vai aparecer aí? O versículo aparece aí? Abra sua Bíblia, ou veja aqui a terceira carta de João, que vem antes de Judas, que vem antes de Apocalipse. Essa carta, esse capítulo, eu e a apóstola Laíse fizemos uma imersão de 12 horas, que nós vamos depois disponibilizar para a nação. São 3 blocos de 4 horas, explicando a vida de 4 indivíduos dessa carta. Mas hoje, pelo tempo, eu só vou falar de um indivíduo, que vai até, acredito que o versículo 6, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 1 diz: o ancião, ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Está escrito aí na tua Bíblia? Amado, deixa eu ler aqui nessa outra Bíblia aqui, que vai ser legal. Pronto. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Veja que tem aqui, eu vou usar a linguagem da visão celular, ok? Temos aqui a figura de João, o apóstolo, que podemos dar um outro nome para ele, como discipulador. E temos a figura do discípulo, chamado Gaio, a qual ele chama de filho. João, ao escrever essa carta, tem como base o que outros discípulos tiveram como experiência na casa de Gaio, quando estiveram hospedados na casa de Gaio, quando ouviram a palavra do Eterno pela boca de Gaio, quando estiveram hospedados na casa de Gaio. Podemos configurar a casa de Gaio como sendo uma célula, um pequeno grupo. Aí, eu vou fazer uma pergunta. Quantos líderes de células tem aqui? Fique em pé em nome de Jesus. Só os líderes de célula. Entendo que os outros que estão aqui, se essa igreja ainda está em transição, dá para entender. Mas se já transicionou para uma igreja em célula, se está em transição eu entendo. Mas se não está, eu posso entender o seguinte: que o que estão sentados ou fazem parte de uma célula, ou estão pensando em fazer parte de uma célula, ou não aceitam a ideia de uma célula. Só que o nome, cerebralmente, se antes teve a experiência de vida cristã, o nome cerebral do que hoje é célula,
numa época do seu cérebro, para os que ainda estão pensando, ou negócio de célula, o seu cérebro interpreta como sendo culto doméstico, culto dos lares. Só que como o teu cérebro, de forma neurobiológica, não associa o culto doméstico, o culto da família, de uma época que você viveu, onde isso já está na tua memória, o nome célula não é reconhecido por você. Obviamente, podem ter processos traumáticos que você ouviu dizer que aconteceu na igreja tal, ou que você passou em algum momento da sua vida. Mas o que eu quero dizer para os que estão em pé, é que essa palavra é dedicada a vocês poucos. E os que estão sentados, que vocês possam observar o quanto vale a pena se submeter a um ser humano cheio do Espírito de Deus. A vida muda por completo. Por isso que vale a pena ser discipulador e ser um discípulo. Pode sentar. Preste atenção nessa onda. As pessoas que passaram pela cela de Gaio, que viveram dias em célula com Gaio, que foram hospedados na casa de Gaio, que já era rico, que já era próspero, que já tinha sua vida estabilizada, porque o termo presbítero aqui significa ancião. Este senhor, que na ótica de João, que não era presbítero, era um apóstolo, o chama de filho. O que disseram da vida de Gaio foi algo que tocou de tal forma o coração de João, que ele escreve uma carta de gratidão a Gaio. Aí, eu queria que você olhasse para a pessoa ao lado e olhasse nos olhos dela e fizesse a seguinte pergunta: o que estão falando de você e da sua casa? Olha para trás, olha para frente, vai fazendo a pergunta. Irmãos, isso é tão sério, mas tão profundo, que o Espírito de Deus me deixou dias escrevendo e escrevendo e escrevendo sobre isso aqui e muito mais que tem aqui, a ponto de ser formatado uma imersão de 12 horas, onde tem 3 blocos de 4 horas só para entender contextos do que João estava dizendo na carta. Ele vai e começa a dizer assim: Gaio, as pessoas, os meus filhos, os meus discípulos, que se hospedaram contigo, que participaram da tua vida, eles chegaram dizendo para mim que você vive a verdade. Esse termo verdade, no original hebraico, não está dizendo que Gaio vivia uma vida de sinceridade. Esse termo hebraico, para João escrever para Gaio, estava dizendo que Yeshua, o Machia, o caminho, a verdade e a vida estava dentro dele. Você sabe o que uma pessoa chegar para outra e falar assim: eu tive um encontro com Jesus na pessoa de fulano de tal? O testemunho desse indivíduo é de tão alto grau, estou todo arrepiado aqui, porque há muita unção de Deus aqui em cima, e com certeza vai nos inundar nessa noite. Irmãos, você sabe que uma pessoa olhar para você e identificar que tem o Messias dentro de você? É muito forte isso. É muito confrontador, sabe por quê? Porque a resposta
dessa pergunta que nós fizemos antes, olhando um para o outro, se as pessoas não estão identificando o Messias em nós, significa claramente que elas estão identificando uma outra coisa personificada em nós mesmos, menos o Messias. E aí, líderes de células, vem o ensino. Nós que somos líderes, nós temos que literalmente, por meio da consagração, santificação, jejum, oração, doutrina, leitura da palavra e radical obediência aos princípios, nós temos que ser identificados pelas pessoas da nossa célula, pelas pessoas da nossa família, pelas pessoas da sociedade, pelas pessoas do nosso meio, como sendo a pessoa de Jesus aqui na terra. E isso, meus irmãos, é muito profundo. Por quê? A minha área de trabalho é comércio exterior, são negócios, controladoria, gestão financeira. Mas eu fiz alguns cursos para eu melhorar a minha vida e entender determinadas coisas. E aí eu entendi o seguinte, que um comportamento de um indivíduo, olha a história, está ligado literalmente ao estado emocional dele. Só que o estado emocional do indivíduo é um meio termo, porque nenhuma emoção, ela nasce sozinha. Uma emoção, por ser uma estrutura hormonal, eletroquímica, a partir de glândulas do cérebro e em algumas partes do nosso corpo, disparam hormônios, neurotransmissores, por meio de neurônios, e que, com o conjunto disso, forma-se uma emoção que em comportamento é chamado de sentimento. Está todo mundo aí? Então, como a emoção não nasce sozinha, e até os escritos da neurociência, eu fiz neurociência, a neurociência diz que toda emoção, ela é formada, gerada, produzida a partir de um estímulo. E esse estímulo vem de uma informação. E essa informação vem do externo, do ambiente. Aí eu entendi algo profundo. Está escrito o seguinte, em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza que não se vê. Amém? Mas em Romanos diz o seguinte, que esta fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Messias. Amém? Pronto. Imagine o que significa esperança. Esperança é uma emoção. E esperança só existe baseada numa informação que gerou uma expectativa de que eu ia receber uma visita, de que eu ia ser empregado, de que eu ia ser milionário a partir de um processo, de que eu iria casar, de que eu iria engravidar. Toda essa estrutura emocional vem por uma informação que invadiu o meu ser, que gerou emoção, que fez com que os meus sentimentos se tornassem literalmente algo que todos pudessem presenciar, como, por exemplo, alegria. Mas o que nós neurocientistas sabemos, que uma emoção, por não nascer no ser humano, nascer no ambiente externo, tem como origem fundamental o mundo espiritual. Está todo mundo aí? Pronto. Você imagina que em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 23, tem duas estruturas emocionais. As obras da carne, diga obras da carne, e depois o fruto do Espírito.
Quando nós lemos tudo isso, nós percebemos que por trás daquelas expressões todas, de obras da carne e fruto do Espírito, são estados emocionais de um indivíduo. Pode prestar atenção. Obras da carne começa logo detonando. As obras da carne são manifestas e começa logo com adultério. O indivíduo que adultera, obviamente ele está possesso da pombagira. A pombagira, que é um espírito maligno, dispara as emoções desse indivíduo, a fim de que ele não mais reconheça o cônjuge da sua aliança, fazendo com que o seu cérebro reproduza uma rejeição ao cônjuge e uma aceitabilidade à ilegalidade de uma outra pessoa. Significando que, se a emoção é um meio, ela é gerada no mundo espiritual. Todo mundo aí? Então é impossível que quem tem uma experiência real com Jesus não tenha dentro de si emoções capazes de fazer com que as pessoas confessem que o Messias está dentro de mim. Porque quando as pessoas nos leem a parte de que Jesus está dentro de nós, ou seja, quando as pessoas não conseguem enxergar que Jesus está dentro de nós, nós passamos a perceber que o nosso estado emocional, ele fica completamente disfuncionado. E estado emocional disfuncionado significa que os meus relacionamentos todos estão comprometidos. E relacionamentos comprometidos significa claramente que as pessoas vão dizer que eu não tenho uma vida segundo eu digo que tenho. E esse enfrentamento nada mais é do que, ora, se eu frequento uma igreja evangélica, o senso comum diz que eu sou crente. E se o senso comum diz que eu sou crente, é porque eu aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador. Que contraditório é esse que as pessoas, nos enxergando dentro desse estereótipo de evangélico, não percebem que há um Cristo dentro de mim? E aí, líderes de células e demais discípulos, o que o Espírito Santo de Deus disse lá em Manaus para eu poder compartilhar com vocês foram duas coisas. A primeira, é necessário nascer de novo. E a segunda, só será possível se nós nos arrependermos. Porque, irmãos, preste atenção em algo. Quem não vive a verdade, que é o Messias, vive debaixo de uma mentira. Entendendo que, se a fonte da verdade é o Messias, a fonte da mentira, segundo a palavra, é o nosso adversário. Está todo mundo aí? Parece dura a palavra, mas hoje recomeça uma contagem de níveis de multiplicação nessa igreja em todos os aspectos sem precedentes. Porque essa palavra só está acontecendo aqui porque há frutos. E está escrito que o Eterno, por amor, vendo uma árvore que dá frutos, Ele vai continuar podando para que haja multiplicação de mais frutos. Se você recebe, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Olha a dimensão da responsabilidade do que é ser um líder de célula. Olha a dimensão do que é a responsabilidade de ser uma pessoa nascida de novo. Não é simples. O Espírito Santo, ele está convidando a cada um de nós a parar de ter uma vida dupla, a parar de fazer aquilo que ele não pede para fazer, a parar de recusar o chamado. O Espírito Santo de Deus está convidando a cada um de nós a assumirmos as nossas posições, não somente para nós ganharmos essa geografia, mas para nós ganharmos toda a nossa casa em nome de Jesus, os de perto e os de longe. As pessoas da nossa família, elas só não se dobram a Jesus porque possivelmente não enxergam Jesus em nós. Enxergam religiosos, enxergam líder de célula, enxergam um montão de coisa, menos o Messias. Porque quando alguém tem um encontro com o Messias, se está sangrando, estanca. Se está morto, ressuscita. Se está
esvaziado de todos os espirituais, vem o Espírito Santo e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Se a célula está estagnada, quando um indivíduo líder, ele tem um reencontro com Jesus, os próprios líderes são multiplicados, as células multiplicam, unção multiplica, os vizinhos começam a ouvir o poder de Deus, e quando entram de um jeito, saem de uma forma completamente diferente, debaixo de uma unção. Agora você imagina que João vai e diz assim, depois quando ele recebe a informação de que o seu discípulo estava vivendo a vida de Deus, ele vai e faz algo. É por isso que eu digo que nós não entendemos as questões. O nosso problema não é dinheiro, o nosso problema é uma questão de princípios. João vai e olha o que ele fala. Amado, verso 2, de novo. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Irmãos, na ótica de um judeu, fazer um voto não é essa coisa que a gente entende ocidentalizada, cristianizada, sei lá, de forma errônea, não. Todo judeu, e eu digo que todo nascido de novo, tem que entender que um voto, ele é feito a partir daquele que tem uma experiência profunda com Deus. Deus revela algo sobrenatural para ele, e ele na sua racionalidade, depois desse êxtase de poder de Deus, vai e levanta um altar, apresenta uma oferta ao Deus Todo-Poderoso. Porque um dos primeiros registros de pessoas que fizeram um voto na Bíblia é quando Jacó, na sua fuga, dorme e tem uma experiência sobrenatural de anjos subindo e descendo. E quando ele acorda daquela experiência sobrenatural, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: eu faço um voto com o Senhor, se o Senhor me der pão, água, vestimento e me livrar dos meus inimigos. E ele vai, pega uma pedra, faz um altar e derrama a única coisa que ele tinha de valor, que era um óleo, e oferta ao Deus Todo-Poderoso e declara: se tu fizeres isso comigo, do dízimo te darei de todas as coisas que eu receber. Presta atenção, João, o discipulador, vai à presença do Deus Todo-Poderoso com uma oferta por meio do voto e diz assim: Eterno, eu estou fazendo um voto por causa de Gaio. Está escrito na tua Bíblia aí: faço votos para que tu prosperes. João, esse discipulador, não fez um voto para que ele multiplicasse os discípulos. Ele fez um voto para que um discípulo entrasse num nível de prosperidade tamanha a ponto de que ele pudesse receber mais e mais e mais pessoas que ainda iriam passar pela casa dele por causa exatamente do testemunho das pessoas na direção dele. Líderes de células, a proposta dessa noite, lá no final, e para quem quiser, se você quiser ter uma vida transformada, nas explicações que eu ainda vou fazer a nível de prosperidade, nós já primiciamos, dizimamos e ofertamos. Ainda hoje, nós poderemos fazer um voto ao Eterno. Mas não é voto verbal e mental. Porque não existe voto verbal e mental na Bíblia não, gente. Só existe voto vinculado a oferecer pessoas, no caso de Ana, e voto vinculado a finanças, cordeiro, questões agrícolas. Não existe voto ideológico. Aí, olha uma coisa. O João fez um voto a Deus para que Gaio, que já era rico, prosperasse mais ainda.
Porque está escrito: eu faço votos para que tu prosperes, Gaio. Aí vamos lá. O termo que João estava dizendo para Gaio, para esse primeiro nível de prosperidade, é Dashem. Diga, Dashem. Dashem significa a mesma Dashem. Essa expressão de prosperidade em português significa gordura. Diga, gordura. No livro de Gênesis, capítulo 4, verso 4, está aquela cena em que Abel pega o cordeiro e a sua gordura e oferece para o Eterno. Irmãos, depois, quando isso é legislado, escrito no livro de Levíticos, o próprio Deus diz assim, que aqueles que querem oferecer sacrifício de cordeiro, que seja sem mancha, sem mácula, e ofereçam a mim, porque eu vou aceitar. Só que aqueles que também, além de oferecerem o cordeiro sem mancha e sem mácula, ainda oferecerem a gordura, eu derramarei sobre ele a extensão da prosperidade. Por quê? Mas por que isso? Preste atenção em algo. O que significa na visão hebraica, judaica, rabínica, a gordura? Significa que eu estou dando além daquilo que eu posso dar, e mais, eu estou chamando a atenção daquele a qual eu estou doando. Tipo assim, vamos para a churrascada. Quando nós colocamos para assar uma carne sem gordura, o volume de fumaça é mínimo, até o cheiro ele é minimizado. Mas quando nós colocamos uma carne com uma capa de gordura, além do cheiro alcançar uma distância maior, o volume de fumaça é estrondoso na direção do céu. Significando que quando, João, ele, pelo voto dele, diz assim, que o Eterno faça você prosperar, Gaio, ele estava dizendo assim, Gaio, mesmo você tendo o que tem, eu fiz um voto ao Eterno que você amplie a sua riqueza. E eu determino nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, que é a partir do que você tem, se você cumprir aquilo que disse ao Eterno, é a partir do que você tem, isso vai crescer de tal forma que você vai apresentar diante do Senhor uma oferta a qual o Senhor vai dizer assim, como fez com Noé, eu não vou mais destruir vocês. Uma gordura. Está escrito lá no início do Gênesis, que enquanto o Eterno não sentiu o cheiro da gordura, ele não estava falando nada. Mas quando ele sentiu o cheiro da gordura, ele disse assim, eu não vou mais destruir vocês, não. O que eu quero dizer? É que nós não podemos ficar inadimplentes com os tributos bíblicos, se eles estão escritos na palavra. Você pode ser quem for, você pode ter a teologia que você tiver, você pode ter a convicção que você tiver. Essa Bíblia que está no teu colo, está no teu smartphone, diz que você precisa cumprir princípios. E não venha com a pergunta que era para ontem, era só na lei. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essas questões de tributos bíblicos foram registradas depois que elas já existiam. Porque quem ensinou Noé a ofertar? Quem ensinou Abraão, Isaac e Israel a ofertar? O próprio Deus dizendo assim, eu me comunico com vocês e dou resposta para vocês por meio da dedicação de vocês a mim. E você pode até dizer que Jesus e tal. Preste atenção como anda a sua vida a nível de prosperidade da Shem. Mas o que eleva a questão para os líderes de células é o seguinte, que a sua vida financeira, se for desatada, vai desatar os teus discípulos. Mas se ela for inadimplente os teus discípulos serão. Por quê?
Porque literalmente as bênçãos estão bloqueadas por causa de um teto de bronze chamado inadimplência de tributos bíblicos. E se nós temos a responsabilidade sobre discípulos, significa literalmente, por mais que ele seja nascido de novo, ele vai ficar perguntando assim: por que Deus? Eu estou numa célula e tal. E quando a gente percebe, o discipulador está inadimplente. Nessa noite, esse teto de bronze vai sair da cabeça de todo mundo aqui em nome de Jesus, porque o nosso problema não é dinheiro, são convicções humanas às vezes que bloqueiam a gente cumprir o princípio da palavra. Vem de novo João e diz assim: faço votos, Gaio, para que você tenha uma saúde plena. Está escrito ou não está saúde aí? Sim ou não? Está escrito saúde. Só que saúde no original hebraico também é um tipo de prosperidade. E essa prosperidade se chama, para quem gosta de hebraico, Shanhal. Shanhal. O que é Shanhal? É muito espetacular. João vai à presença do Eterno e diz assim: Eterno, ele vive a tua verdade. Então, se ele vive a tua verdade, eu posso fazer voto por ele, para que a vida dele seja saudável. Todo mundo aí? O que João estava dizendo sobre esse termo bíblico? Ele estava dizendo o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: filhos, honrem seu pai e a sua mãe aqui na terra, para que os teus dias sejam longos, ou no original, prolongados. Faço a pergunta: um enfermo pode ter uma vida prolongada na terra? Só um saudável pode ter uma vida prolongada aqui na terra, pessoal. Só que essa saúde vinculada a João ministrar uma bênção de prosperidade e saúde na vida de Gaio, é porque ele estava dizendo: Gaio, por você cumprir o protocolo da honra, eu posso ministrar sobre a sua vida saúde, porque a parte não está escrito que Gaio honrava o pai e a mãe dele, e é possível, pelo nível de prosperidade dele, que ele honrava o pai e a mãe dele, ao discipulador dele, ele não abria mão da honra, porque todo mundo que passava na casa de Gaio, passava em nome de João. Todo mundo aí? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo ativar em você a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você honrou o seu pai e a sua mãe? Qual foi a última vez que você transferiu um dinheiro para o seu pai e a sua mãe como forma de honra e gratidão? Qual foi a última vez que você parou na frente do seu pai e da sua mãe, pelo menos para ouvi-los? Qual foi a última vez que você, os que podem, passou na casa da sua mãe e do seu pai, aos que são casados, colocou no carro, levou no shopping, pagou um almoço ou pagou um jantar, comprou uma sandália na Arezzo, comprou alguma coisa e tal nesse lugar? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você chegou com seu pai, com a sua mãe, biológico ou de criação, e disse para ele assim: gratidão? E o mais agravante de tudo, o mais desafiador: qual foi a última vez que você chegou com seu pai, com a sua mãe, e pediu perdão, porque pelas tuas más condutas e deformidades nos relacionamentos que produziram dor, você sujou o nome deles e você chegou com eles e disse assim: perdão, pai, perdão, mãe, eu sujei o seu nome. O que João estava dizendo para Gaio era que, literalmente, estar inserido de verdade, obviamente, cumprir o princípio da honra faz parte de um nível de prosperidade. E aí vai um novo enfrentamento. Se honrar pai e mãe promove uma prosperidade na saúde, e usualmente quem tem saúde não tem dificuldade em trabalhar, em estudar, em doar. Quando alguém tem esse nível de dificuldade,
quando nós olhamos para dentro da causa raiz dessa dificuldade, é possível que encontremos atos de desonra. Sabe, meus irmãos, a honra é tão poderosa que é muito além daquilo que nós imaginamos. Honra no hebraico se chama kabed, diga kabed. São 3 símbolos. O K é kaf, o B é beit e o D é dalet. O kaf significa essência divina no homem. É o kaf. O bet ou beit significa casa, lugar seguro e lugar que me protege. Então você imagina que Kab é essência divina guardada num lugar seguro onde só eu tenho acesso, porque é minha casa. Só que quando entra o segundo símbolo, o Dalet, é que vem o grande desafio do ser humano com relação à honra. É quando ele pega os valores dele, os valores divinos que estão dentro dele, e ele espontaneamente doa para alguém que pode gerir as suas emoções. Parece complexo, mas preste atenção em algo. Em determinadas fases da vida de um, ele entra na rota de desonra aos pais, significa que eles não estão aceitando as opiniões dos pais por múltiplas razões. Apesar de que filhos só reagem segundo o modelo dos pais. Só que a Bíblia não diz que honrar pai e mãe é para os que deram certo. A Bíblia diz que é honrar pai e mãe de forma genérica. Os que deram certo e os que deram errado. Os que abusaram, os que abandonaram. Os que amaram, os que desamaram. Os que brigaram, os que violentaram, os que desconstruíram os seus filhos. Honra pai e mãe está acima disso. O filho que desonra o pai e a mãe, em qualquer idade, ele está dizendo o seguinte, que eu não vou disponibilizar para o senhor, para a senhora, aquilo que eu tenho de grande valor, porque o senhor e a senhora não sabem gerir aquilo que eu tenho dentro de mim. Mal sabendo que todos nós que somos filhos e filhas, somos resultados de uma hereditariedade onde todo mundo aqui, a parte a sua mãe sequer lembrar do seu pai e você sequer saber o rosto dele, você nasceu de um relacionamento sexual de um homem e de uma mulher e você não foi abortado e você está aqui. O grande detalhe dessas coisas é que quando a gente vê Kabed, que é honra, que é a essência divina dentro do homem e ele espontaneamente dá para as pessoas gerirem, significa também que quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou considerando toda a minha hereditariedade, toda a minha herança para trás, e eu estou confirmando que a partir de mim, todos que virão a partir de mim farão a mesma coisa, porque a honra também, ela traz resultados favoráveis na vida de uma pessoa. Parece muito confuso isso que eu estou dizendo, mas preste atenção, um discipulador chamado João, ele faz um voto ao Eterno e emite na direção do seu líder, que tem outras pessoas embaixo, ele ministra que haja literalmente uma saúde que só vem por meio da honra. Pode prestar atenção, quem vive em desonra, quem casou debaixo de desonra, quem entrou num lugar debaixo de desonra, só vive debaixo de vergonha, só vive debaixo de dores. E as casas são esvaziadas, porque é uma confusão muito doida. A casa de um líder de célula precisa ser um pedacinho do céu, e não exclusivamente que a casa do líder de célula precisa ser um pedacinho do céu. O pedacinho do céu numa residência é direito de todo aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus, mas se a casa não for um pedacinho do céu, significa que tem alguma coisa errada. E isso precisa ser corrigido agora, hoje. Porque senão, meus irmãos, um dia desse, eu tinha 20 anos, passaram-se 30, eu tenho 50, mais 20 eu tenho 70, mais 20 eu tenho 90,
mais 20 eu tenho 110, é onde eu tenho expectativa de conhecer o meu Deus, porque a minha família só morre acima de 120 anos, 118 anos, 116 anos. Mas se você imagina que o meu avô com 106 anos, se deixassem, ele ainda estaria dirigindo. Porque ele sempre honrou o pai dele e a mãe dele, os meus bisavós, que atracaram aqui em navios holandeses e portugueses, fugidos de guerras lá da Europa. Você imagina que um discipulador fez um voto para que um discípulo pudesse ter o código da honra. E, na verdade, Gaio já possuía o código da honra. Mas o que muito me constrangiu nessa história toda é que ele vai e coloca na mesma posição a prosperidade financeira com a prosperidade de uma vida longa. Ele coloca no mesmo nível a prosperidade da alma, porque está escrito aqui que faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é a prosperidade da tua alma. Imagina, irmãos, o que João está dizendo? Que o nosso estado emocional está vinculado ao nível financeiro que eu tenho e ao nível de saúde que eu tenho. Já parou para pensar numa história dessa? Já parou para analisar um versículo desse, onde o discipulador, o João, diz para Gaio que o nível de prosperidade emocional dele é comparado ao nível financeiro dele, é comparado ao nível de saúde dele? Eu só posso chegar a uma conclusão: que a verdade dispara no interior do indivíduo o fruto do Espírito. E o contrário disso, literalmente, é uma vida disfuncionada emocionalmente. Porque o que é a alma? A alma é a soma do conhecimento que gera o aprendizado, que gera uma memória, mais as emoções. Isso é alma. Quando é na sequência conhecimento que vem por informação, que gera um aprendizado, que repousa sobre um negócio chamado memória. A partir da memória dispara nas glândulas do corpo substâncias eletroquímicas chamadas emoções, que as expressões das emoções são os nossos sentimentos, nosso comportamento, as nossas atitudes. Você imagina que a prosperidade da alma de Gaio estava ligada à verdade no seguinte quesito: que ele tinha a informação de que Jesus era o único e suficiente Salvador da vida dele. E essa informação tornou-se um aprendizado. Olha para mim, nós só fazemos aquilo que nós aprendemos. Agora você imagina que Gaio, ele conheceu o Messias como único e suficiente Salvador, e vale ressaltar, futuros apóstolos, que o termo conhecer no hebraico é, em português, assim. No livro de Gênesis, no capítulo 3, diz assim: isso depois que o homem foi expulso do jardim, está escrito que Adão conheceu a Eva, Eva engravidou e teve um filho e foi chamado de Caim. Conheceu de novo Adão a Eva, ela engravidou e teve Abel. O termo conhecer bíblico significa: eu fiz uma aliança de tal proporção que a partir dessa aliança eu gerei dentro de mim um fruto que nasceu segundo a minha aliança.
Então você imagina que Gaio conheceu a Jesus pela boca de João, o aceitou como único e suficiente Salvador, e ele aprendeu, e aí é fruto, aprendeu que o raciocínio dele teria que ser igual ao do Messias. Tanto é que está escrito: quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Aí vem a seguinte frase: mas nós temos a mente de Cristo. Isso se chama concepção. O conhecimento gerou aprendizado, e isso tornou-se uma memória no indivíduo. É por isso que o nascido de novo, por mais que seja revisitado pelo seu passado, ele diz assim: em nome de Jesus, bata em retirada agora, porque eu não te aceito. O nascido de novo. O nascido de novo não reincide, sabe por quê? Porque ele permitiu que chegasse à memória dele a unção do Espírito de Deus e a palavra do Messias. O nascido de novo não oscila, por mais que seja visitado com tentações. O nascido de novo compreende que é necessário cumprir princípio, e o líder de célula nascido de novo entende que tudo que ele tem que falar tem que ser segundo a mente de Cristo. Porque a única coisa que nos faz repetir coisas é a memória. Porque é a partir da memória que vem a lembrança. E a lembrança dispara atitudes. A lembrança dispara uma série de coisas. Tanto é, apóstolo, que quando as pessoas conheceram questões erradas na vida, se transformou num aprendizado, e isso caiu na memória, quando qualquer coisa que associe aquela condição horrorosa do passado, a lembrança dispara medo, a lembrança dispara nojo, a lembrança dispara fuga, a lembrança dispara um montão de coisa. Baseado no início desse conhecer, desse relacionar-se para ter um fruto. Eu costumo dizer no processo terapêutico que as pessoas, até falei isso em qualquer momento desse aí, tipo quando chega comigo e diz assim: o meu filho está drogado, o meu filho é homossexual e tal. O senso comum diz, acadêmico, vamos conversar com os viciados, vamos conversar com o homossexual, vamos conversar com o rebelde. Mas isso, dentro do processo da neurociência, nós entendemos como sendo o fim de uma atitude que começou, no caso, com os pais. Porque se os pais não forem descontaminados, os filhos continuarão viciados. Se os pais não forem tratados em uma série de questões, como, por exemplo, imoralidade sexual não resolvida do passado, mesmo sendo crente hoje, terão filhos exatamente assim. Porque existe um processo hereditário neural, pessoal. É uma doideira isso, mas é possível que a gente fale isso no seminário de inteligência emocional, se ainda tiver, mas nós vamos tratar exatamente isso. O mundo, por causa do engano de Satanás, ele faz com que a maioria dos crentes só olhem para o problema e esqueçam da fonte. Pode prestar atenção que às vezes quando tem alguém com debilidade de adicção, de vício, coloca essa pessoa onde? Numa clínica de recuperação. Nós que trabalhamos com o princípio na neurociência, entendemos que quem tem que primeiro estar internado são as fontes daquele menino, daquela menina, seja que idade for. Todos precisam estar internados, porque todos estão contaminados. E a fonte sempre será daquele que tem maior idade, não tem jeito. Radical assim? É radical. Mas só que tem jeitos, às vezes, de nós termos mudanças radicais na nossa vida, inibindo, impedindo que maldições hereditárias continuem na nossa vida, a saber, o pedido de perdão como filhos na direção dos nossos pais. Isso bloqueia, porque está escrito o seguinte, que aqueles que desobedecem ao Senhor, as maldições irão alcançar esse indivíduo, ou a geração desse indivíduo, até o quarto nível de geração. Mas quando essa pessoa começa a obedecer ao Senhor e nasce de novo, a bênção chega até 1000 gerações.
O que significa essa coisa de quarta geração e de 1000 gerações? É um adágio, é uma alegoria dizendo o seguinte: enquanto não quebrar a maldição, isso será neurobiologicamente espiritual transferido até que chegue alguém que em Cristo Jesus diz assim: para, em nome de Jesus, sai, eu não concordo com isso, a parte do meu pai, meu avô, minha avó, para trás terem falhado. Assim diz as Escrituras, que Jesus me garante que eu vou vencer todas as coisas, que eu não serei dessa forma, que está rompido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, porque eu serei a primeira pessoa na geração de 1000 que vou determinar que eu não vou dar continuidade aos erros dos meus pais. Mas isso tudo é feito com extremo amor e cuidado na direção dos pais, para nós não entrarmos em desonra e nem ficarmos procurando os culpados. Aí, João diz que é possível, pela verdade, ter uma vida emocional resolvida. Nessa noite, você já recebeu um nível de profecia para que você financeiramente seja próspero, a partir de deixar de ser inadimplente e viver a vida dos tributos bíblicos. Você recebeu em nome de Jesus a profecia de que vai viver muito e saudável e com dinheiro baseado no protocolo da honra. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, para quem está com dores emocionais, com crise no casamento, sofrendo aí por algum tipo de questão de relacionamento, algum abandono, algum abuso, alguma violência que tenha sentido, não sabe para onde vai, não sabe nem o que está acontecendo. Assim diz o Senhor: eu quero fazer com que você prospere também nas emoções. Eu quero fazer com que as pessoas, quando passarem na frente da sua casa, queiram entrar na sua casa para receberem a cura que elas precisam. Eu quero fazer da tua casa uma explosão de avivamento, a ponto de que da esquerda, da direita, de frente e de trás, eles querem estar dentro da tua casa, porque você não é só próspero financeiramente, não é próspero em saúde, você tem emoção saudável para dar, para curar, para mudar a vida das pessoas. Sabe por que tudo isso, meus irmãos? Porque nós temos pastores, Daniel e Dalila, fazendo o voto por nós enquanto a gente está dormindo, meus irmãos. É a força de um discipulador na vida de um discípulo. Irmãos, o Espírito de Deus quer mudar a tua história a partir da honra, a partir de você parar de insistir em quebrar princípio. Em querer insistir em estar numa aliança que só te desconstrói, em parar de querer pensar que o teu próximo, mesmo que seja o teu cônjuge, seja segundo a tua vontade. Deus não quer isso. Deus quer que o teu cônjuge seja segundo a vontade dele e não tua. E Deus quer trazer os filhos de viado de volta, mas eles só vão voltar se perceberem que tem um novo pai e uma nova mãe. Caso contrário, continuarão perdidos. E tudo isso aconteceu na vida de Gaio por causa de um voto, por causa de uma oferta que ele deu. Fique de pé em nome de Jesus. A senhora entendeu, pastora? Irmãos, se essa igreja é celular, você precisa entender que a sua mente é celular. Se essa igreja é celular, você precisa entender que não é a hierarquia humana, mas é a honra entre as pessoas que fazem a diferença. Se você é celular, você tem que definitivamente entender que não é o modelo que vai mudar a tua casa, mas é a unção que quebra todo o jugo.
Se você quiser multiplicar em prosperidade financeira, cumpra os princípios dos tributos bíblicos: primícia, dízimo e oferta. Se você quiser saúde, resolva o assunto com seus pais. Apóstolo, meu pai já morreu. Ele não morreu, ele está aí dentro. Tanto é que por você não ter resolvido a sua vida com ele antes da morte dele, você está travado. E o nome disso se chama auto-perdão. Porque a morte, meus irmãos, é um estereótipo. Porque tanto no céu quanto no inferno não haverá morte, é só vida. Porque se a morte prevalecesse para alguma coisa, o inferno não haveria ranger de dentes e gritos e desesperos. E só tem ranger de dentes, gritos e desesperos quando há uma vida sofrendo. O seu pai e a sua mãe estão aí dentro de você, neurobiologicamente, emocionalmente, estado de memória, estado de lembrança, eles estão aí dentro. E o detalhe disso tudo, pastores, é que às vezes nós somos tratados como se nós fôssemos os pais abusadores, as mães incompreensíveis, os abandonadores da vida deles. Mas hoje o Senhor já revela que nós não somos essas pessoas que vivem aí dentro de você. Pelo contrário, nós queremos que você entenda que no nome de Jesus, Deus nos levantou para sermos os libertadores pela palavra, literalmente a partir de você liberar perdão e honra na direção dos seus pais. E nisso vem a saúde emocional. Eu queria chamar aqui à frente todos os líderes de célula. Pode sair do lugar. Aqui para o altar, por favor. Todos os líderes de célula. Pode vir para o altar, para cima. Rápido, líder de célula. Voe. Ok. A palavra prosperidade da alma em hebraico. Cadê? Que gosta? É ele, né? Ele estava sentado ali? Com aquela moça ali? Era ele? A palavra hebraica para a prosperidade da alma é tissalear. Tissalear. Tissalear significa João 10:10. João 10:10 diz assim, que eu, Yeshua, é quem promovo sobre vós uma vida em abundância. Só que a interpretação de vida em abundância sempre coloca para a riqueza. É equívoco, é erro de quem não conhece a mente e a Torá. Vida em abundância é uma vida emocionalmente segundo o Messias dentro desse indivíduo. Se querem falar de vida financeira, fale da Shem. Eu sei que alguns que passaram pelo coach, que querem vida extraordinária, que querem vida XYZ, estão certos e no caminho certo. Mas Deus hoje dá uma oportunidade para você ampliar o que você já está certo. Que a vida abundância, que é a mesma coisa que vida extraordinária, só é possível por causa do Messias. Agora, se quiser uma vida de riqueza, de enriquecimento, significa dar Shem. E para ser rico, é preciso primeiro doar para poder receber. Está corrigido. Tissalear é quando Jesus diz mesmo: eu tenho a vida em abundância para vocês. E ele não estava falando de riqueza, de academia, não. Ele estava falando da eternidade vinculada ao estado emocional aqui na terra resolvido. Então você imagina que nós, líderes de células, temos pessoas embaixo de nós. E o nosso estado emocional
vai definir o estado emocional dessas pessoas, as quais nós chamamos de discípulos e alguns chamam até de filhos e filhas. Ora, nós somos testemunhas claras de que falamos emocionalmente também frágeis. Porque tem uma turma inteira que nunca viu um pai dar um beijo na mãe. Tem uma turma inteira que sequer viu a mãe emitindo algum tipo de alento na direção do pai. Tem uma turma inteira espalhada na nação brasileira que nunca viu o pai e a mãe darem primícias, dízimos e ofertas. Tem um montão de gente que o único registro que tem dos pais é da doença, do desemprego, da pobreza, da casa alugada, de andar de ônibus, de não ter comida, de não ter isso, e tem a maioria dos pais que sequer terminaram o ensino fundamental ou médio, não tem nível superior. Aí tem uma geração de gente, mesmo que na faculdade, tendo graves dificuldades de aprendizado, porque no seu cérebro não tem um aprendizado, uma memória de pais que tem nível superior. Quanto mais uma especialização, um mestrado e um doutorado. Fazendo com que o nível de empregabilidade de que tem baixa academia chegue ao teto de, no máximo, R$8.000, e às vezes as pessoas, quando ganham R$8.000, pensam que estão ganhando muito. E se ainda, inclusive, continuar pensando que vai ser funcionário público e que está garantido, irmãos, no máximo você vai receber, a nível de aposentadoria, no máximo você vai receber, se você tiver mestrado e doutorado e for funcionário público federal, no máximo que você vai receber de aposentadoria, se for isso, será de R$22.500, porque abate tudo, porque um salário de uma pessoa pública não pode ser maior do que os ministros do STF, muito menos maior do que do presidente da República. Eu estou disparando umas coisas que a gente trata no Encontro Jeová Jirê, que vem curar a nação, porque todo mundo pensa que é fluxo financeiro. Está escrito o seguinte, que se você tiver alguma crise com o teu irmão e vier deixar a oferta no altar, você tem que deixar a tua oferta no altar, vai se consertar com o teu irmão, aí sim volta para o altar, porque o Eterno vai receber. E ele ainda dá um plus, se você tiver inimigo, também deixa a tua oferta no altar, vai lá criar tratado de paz com o teu inimigo, para com o tratado de paz você voltar para o altar, a fim de que a tua oferta suba para Deus. Porque não é o dinheiro que sobe, não é a fumaça que sobe, não é o carneiro que sobe, não é a casa que sobe, não é nada material que sobe. O que sobe é a intenção do coração. O que é a intenção do coração, pessoal? Coração no hebraico é lev. É por isso, peraí. É por isso que o símbolo do amor é isso aqui, ó. Não é isso? Sim ou não? Coração, vinculado à emoção do amor, no hebraico é lev. Olha essa história. O símbolo L, que é lev, significa um cajado, significa autoridade. Só que lev tem a segunda letra, que é beit, é a autoridade divina no homem, mais uma vez, guardada num lugar seguro. Só que, por nós nunca termos aprendido com a nossa geração as decisões emocionais que eu tenho que ter, se eu não aprendi isso, ou se eu estou recusando aprender pela igreja o real sentido dos relacionamentos em Deus, eu vou continuar a maldição hereditária que os meus antepassados tiveram com relação aos seus relacionamentos. Líderes de células que estão aqui, vocês, a partir de vocês, o Eterno vai usar poderosamente a cada um de vocês
onde vocês vão precisar entender que, se são líderes de células, vocês vão ter que ter manobras emocionais no Espírito de Deus para administrar não somente 12 discípulos, mas 24, 36, 48, 144, 1728, 20.736, por causa de vocês, essa igreja e os nossos futuros apóstolos, eles são honrados no nome do Senhor, na cidade de Fortaleza, e vocês serão conhecidos em toda a nação brasileira, que uma igreja de bairro distante se tornou referencial para um montão de gente, pelo fato de terem aprendido o que é honra.